Continuando com a nossa atividade de revisão, nós temos a matéria de flexão. Então, a gente estudou flexão pura e flexão simples. O que é uma flexão pura? É onde na viga ocorre apenas momento fletor, tá? Nós não temos força cortante. No caso da flexão simples, eu tenho tanto o momento fletor ocorrendo nesse trecho, quanto a força cortante, tá? Então, eu tenho essas duas solicitações. E o momento fletor gera tensão normal, né, no interior da peça, tá? Ocorre uma distribuição de compressão e tração, tá? Então, eu tenho tensão normal. E no caso da força cortante, eu gero tensão cisalhante, tá? Então, ó, nesse trecho aqui, nesse exemplo, tá? Eu passei isso aqui na sala, só que eu não consegui resolver, né? Então, eu mostrei a distribuição, né, das tensões aqui, a distribuição, né, da tensão normal, ela vai ser linear, né? Ela vai ser variando ao longo da altura, né, da seção, né? Então é o seguinte, gente, aqui, ó, desenhei aqui para vocês o diagrama, tá, de tensões. Esse aqui é o diagrama de tensão normal, tá? Então, é uma distribuição linear ao longo do comprimento, da altura da seção, tá? Aqui eu tenho uma tensão negativa. Por que negativa? Porque aqui é compressão. E aqui eu tenho uma tensão positiva porque tenho tração, tá? E é uma distribuição linear. No meio aqui, ó, é zero, tá? Não tem tensão aqui no meio, tensão normal. No caso desse diagrama aqui, é um diagrama de tensão cisalhante. Então, nesse caso aqui da distribuição cisalhante, também varia ao longo da altura da seção transversal, porém, é uma variação em parábola, tá? Não é uma variação uniforme, ok? E ela começa com zero, né? Aqui no início, aqui. Vai no máximo, bem no ponto central da seção, tá? E vai a zero na outra extremidade da seção, tá? Então, essa distribuição é importante para a gente determinar esses valores que foram solicitados, né? Porque pede para a gente calcular a tensão normal e a tensão cisalhante no ponto I, J e K. E através desse diagrama a gente já consegue tirar algumas conclusões, tá? Então, antes de mais nada, ele pede para a gente calcular, né, esses pontos I, J e H desta seção aqui de uma viga engastada, tá? Essa seção eu vou chamar de seção S. Professora, preciso fazer o diagrama? Olha, se você quiser fazer o diagrama, você pode fazer. Nesse caso aqui, eu não vou fazer o diagrama. A primeira coisa que eu vou fazer é determinar o valor de reação de apoio aqui do engaste, tá? Vou chamar esse engaste de A. Então, eu tenho uma reação horizontal. Eu tenho uma reação horizontal que eu vou chamar de HA. E tenho uma reação com momento fletor que eu vou chamar de MA. Então, eu vou determinar aqui, no meu primeiro passo, eu vou determinar as reações de apoio. Primeira coisa, somatório de força horizontal em X tem que ser igual a zero. Então, eu sei que HA é zero. Somatório de força em Y, vertical, tem que ser igual a zero. Então, eu tenho VA, que está para cima, né? Então, positivo. E eu tenho essa carga de 4 newtons, tá? Para baixo, então, negativo. Igual a zero. Logo, VA é igual a 4 newtons, tá? Então, esse é o valor de VA.
Vou fazer agora o último somatório. Somatório de momento fletor no ponto A tem que ser igual a 0. Vou considerar o giro no sentido horário positivo, tá? O sentido horário, né? Verificar aí com a mão direita, tá? Não é igual o torque, não. Dedos, ponta dos dedos indicando a seta, a direção da força, tá? E verifica a palma da mão virada para o ponto de análise, né? No caso do engaste, tá? E aí vocês dão um tapa, né? Um giro, tá? Isso vai dar no sentido anti-horário. Então, vai ser, né? Com relação a essa carga de 4, tá? Newtons, vai ser um momento negativo de 4 newtons vezes a distância, né, desse ponto de aplicação aqui até o engaste. Então, é 16 mais 5. Menos MA. Por que menos MA? Porque o sentido do giro que eu adotei aqui é um sentido anti-horário, tá? Então, menos MA. Eu vou passar esse MA para o outro lado, para ele ficar positivo, tá? Mantenho o sinal aqui dessa parcela, então vai ficar negativo. Vai ser 4 vezes 21. Vai resultar aí em um momento de menos. Então, esse negativo significa que o sentido que eu adotei aqui para o giro tá errado, tá? Ele tá girando no sentido horário. Bom, perfeito. Fiz o cálculo aqui das reações. Agora eu tenho as reações. Eu vou calcular a solicitação que ocorre nessa seção que eu chamei de seção S, que contém esses pontos I, J e H. Então, eu vou analisar essa seção de duas formas. Vou analisar da esquerda e da direita, para mostrar para vocês que qualquer um dos dois é válido, tá? Então, vou começar analisando a esquerda da estrutura. Então, eu tenho que achar aqui um momento fletor e uma força cortante, tá? Para essa seção, tá? Lembrando que eu estou analisando a esquerda da estrutura. Então, vamos lá calcular essas seções, tá? Essa solicitação. Professora, por que você não vai calcular a força normal? Porque eu sei que a força normal é 0, tá? Eu nem vou colocar aqui, não. Gente, quando a gente analisa a esquerda, o cortante, ele é positivo, tá? Só voltando aqui. O cortante, ele é positivo quando ele está subindo, tá? Analisando a esquerda. Ele vai ser positivo. Então, aqui, eu tenho um cortante negativo, né? Menos 4 newtons, tá? E vou ter um momento fletor. Vamos lembrar como que é o momento fletor positivo? Esse aqui é o cortante, tá? Analisando a esquerda, tá? Da estrutura, ele vai ser positivo quando ele der um giro no sentido horário. Então, se ele der um giro no sentido horário, nesse sentido aqui, o meu momento é positivo. No caso nosso aqui, né, esse menos 4 newton está provocando um giro dessa forma aqui, ó, que é um sentido anti-horário. Então, né, o momento, ele é negativo, tá? Então, menos a carga que provoca o momento, vezes a distância até a seção S, 16 metros. Então, o momento aqui, 64 newton vezes metro. Então, é esses valores aqui de cortante e de momento fletor que eu vou utilizar para calcular, né, as tensões. Vamos ver se, olhando à direita da estrutura, a gente gera o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado. Então, eu quero determinar o momento dessa seção, M, e o cortante. Lembrando que, vamos começar a calcular o cortante da seção. Lembra lá que agora a gente está analisando a direita. Então, o cortante, para ele ser positivo, ele tem que estar com o sentido para baixo, tá? Para ele ser positivo. Isso eu analisando a direita. Então, o que eu tenho aqui, né, na estrutura de cortante? Eu tenho VA e ele está para cima. Então, significa que esse cortante é negativo. Menos
4 newtons. Ok. Então, agora, a gente vai analisar o momento. O momento, para ele ser positivo analisando à direita, ele tem que ter um giro no sentido anti-horário, tá? No nosso caso aqui, eu consertei, tá, o giro corretamente. O nosso momento MA, ele está girando no sentido horário, tá? E para ser positivo o momento, ele tem que girar no sentido anti-horário. Então, o nosso momento, ele é menos 84, tá? Que é essa reação de apoio do momento aqui. E nós temos também o VA provocando o momento na seção S. Por quê? Porque VA está a uma certa distância de S. Então, é VA vezes 5. Esse giro de VA vai ser no sentido anti-horário. Então, vai ser positivo, tá? Então, vai ser mais VA, que é 4, vezes a distância, que é 5. Então, o momento na seção S, tá? Fazendo essas contas aí, vai dar menos 84 mais 20, vai dar um momento de menos 64 newtons vezes metro. Ou seja, deu igual se a gente analisasse a estrutura pela esquerda. Então, perfeito. Eu já tenho as solicitações para fazer o cálculo das tensões. Vou começar calculando o ponto I. Primeira coisa, tá? Do ponto que a gente vai calcular no ponto I. A tensão normal. Como que eu calculo a tensão normal? Então, a gente já tem o M. O M nosso vale menos 64. Qual que é o nosso valor de Y? Vamos voltar lá na seção. Aqui, ó. O Y, tá? É esse eixo, é referente a esse eixo Y aqui, ó. O eixo Y, ele começa no ponto J e desce positivo, tá? O ponto I, ele tá no topo da seção. Ele tá aqui em cima, tá? Então, ele tá na parte negativa de Y. E a distância, né? Pro zero aqui, pro marco zero, é de 2 milímetros. Porém, é 2 milímetros negativo, tá? Tem que olhar com relação ao eixo. O meu Y aqui é menos 2 milímetros. E o I eu tenho que calcular, que é o momento de inércia da seção. Então, para eu calcular o momento de inércia dessa seção retangular, vai ser B, né, que é a base, vezes a altura ao cubo dividido por 12. A base é 1 milímetro. A altura é a altura total da seção, tá? Então, é a soma de 2 milímetros mais 2 milímetros. Ou seja, a altura H é igual a 4 milímetros. Então, eu tenho aqui agora eu já tenho dados suficientes para calcular essa tensão normal no ponto I. Eu vou obter uma tensão positiva. Positivo, por que positivo? Que vai ter aqui menos 64 mil newtons vezes milímetros, vezes menos, né? Menos com menos, mais vai dar positivo, né? Então, eu vou ficar com um valor de 24. Agora, vamos falar da tensão cisalhante nesse ponto. Olha, se eu voltar lá na figura, tá? Se eu voltar aqui na figura, o ponto I está bem aqui na face superior da minha seção transversal. E é justamente nesse ponto onde não há tensão cisalhante, onde a tensão cisalhante é zero. Então, já posso escrever aqui
que a minha tensão cisalhante nesse ponto é zero. Vamos para o ponto J. E vamos calcular a tensão normal. E aí, de novo, a gente vai voltar lá naquele desenho. Vamos identificar onde está o ponto J. O ponto J, ele está na coordenada 0, 0 dessa seção, tá? Ele está aqui na coordenada 0, 0. Ok? E se eu for analisar a equação do momento da tensão normal, Y é zero. Ou seja, a minha tensão, nesse ponto, tensão normal é zero. Então, realmente, né? Se a gente olhar a distribuição de tensão, né, o ponto J ele está bem aqui, ó, onde a linha neutra passa. Ou seja, tensão normal, zero. Agora, a tensão cisalhante, nesse ponto, ela já é máxima. Onde ele fica aqui, ó. Então, vamos ver isso. Então, a tensão normal no ponto J é zero. A tensão de cisalhamento, ela é dada da seguinte forma. Qual que é o valor de V? O valor de V é o esforço cortante que a gente calculou para a seção, tá? Que deu menos 4 newtons. B é a largura da seção transversal, ou seja, 1 milímetro. Valor de I é o mesmo que a gente utilizou para o ponto I. Por que é o mesmo valor? Porque é uma característica da seção transversal, então vai ser sempre o mesmo. Agora, a gente tem que calcular o valor de Q, tá? Que é o cálculo do momento estático. Para o cálculo do momento estático, a gente vai utilizar aquela fórmula que eu passei para você. B sobre 2 multiplicado por H ao quadrado dividido por 2 menos H ao quadrado. Então, aqui eu tenho que analisar qual que é o ponto de Y, né? Que é o Y aqui. Se a gente voltar lá, aonde que J está? No ponto 0, 0. Então, o valor de Y aqui é zero. Momento estático, 4 milímetros ao cubo. Ok, então, isso é referente à tensão de cisalhamento, tá? Então, agora, a gente vai substituir esses valores aqui na equação da tensão. Então, deu uma tensão muito pequena, tá? O que é normal de acontecer, né? Observe que aqui deu uma tensão de menos 3, né? Que é a tensão máxima. E já na tensão normal lá do ponto I, já deu uma coisa bem grande, né? 24.015, né? Então, a gente percebe que o momento fletor, ele é mais considerável do que a força cortante, tá? Então, isso para o ponto J. Agora vamos para o ponto... Voltando lá, o ponto H, ele fica bem na parte inferior, né? Na superfície inferior da seção, tá? Ele é oposto ao ponto I, ok? Então, o Y aqui do H vale 2 milímetros, tá? Então, ó, tensão normal. Olha, deu o mesmo valor
do que o ponto I, porém com um sinal contrário. O que esse sinal está indicando? Esse sinal está indicando, então há uma inversão aqui, ó, na distribuição de tensão. Aqui, na verdade, a tensão é positiva e aqui embaixo a tensão é negativa, ou seja, a parte superior está sendo tracionada e a parte inferior comprimida, tá? Houve só essa inversão aí na distribuição de tensão, tá? Já era de conhecimento nosso que a tensão no ponto I fosse igual à tensão no ponto H, tá? A mesma conclusão a gente vai fazer, né, para o ponto H, da tensão de cisalhamento, tá? A tensão nesse ponto aqui também vai ser nula, ok? Então, a tensão de cisalhamento no ponto H vai ser zero, tá? Então, aí a gente conclui essa atividade. A gente calculou tanto a tensão normal para cada ponto, quanto a tensão de cisalhamento.